Ele nos sonda e nos conhece. O nosso Deus é maravilhoso. Levante as suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Saiba, minha irmã, que não foi sua vontade, não foi o carro, não foi caravana, não foi ônibus, não foi nada, mas foi o Espírito Santo quem te trouxe até esse lugar. Ele quer falar contigo hoje, te fortalecer, fazer você entender quem você é em Cristo Jesus, fazer você ser vitoriosa, que foi para isso que o Senhor planejou você desde o ventre da tua mãe. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e diga obrigada, Jesus. Diga bem forte: Senhor, fala comigo hoje. Mais uma vez, diga bem forte: Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Bem forte, que é para o Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, mulheres que vencem. Deixa eu ver, dar um tchau assim pra mim, ó. Deixa eu ver você. Eu falei pra fazer com a mão. Ela falou, que alegria pra mim poder também estar aqui de volta nessa cidade tão bonita, que eu tenho tanto carinho por essa cidade. Vocês estão numa cidade abençoada, numa região abençoada. Aqui é lindo e graças a Deus por isso. E eu estive aqui. Quem esteve aqui comigo quando eu estive aqui há quase 5 anos atrás? Tinha alguém? Muitas de vocês estavam aqui. E hoje Deus preparou esse tempo aqui para nós, para vivermos grandes maravilhas, para entender quem nós somos em Cristo Jesus, para poder entender o que Ele tem para nós. E eu tenho certeza que a palavra dele é a mais pura verdade, quando ela diz que o que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal. Amém? Em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Cristo. Você já louvou, já adorou a Deus, preparou seu coração. E tá frio aí? Aqui tá um pouco. Ah, meu Deus, que coisa boa. Deixa eu falar com você um pouquinho. Quem aqui ainda não me conhece? Pastora, nunca te vi nem na televisão, nem em lugar nenhum. Não sei nem de onde a senhora veio. Levanta a mão, deixa eu ver. Algumas poucas pessoas. Deixa eu me apresentar, que mamãe deu educação, né? Então deixa eu falar de onde eu vim, de onde sou, para onde vou, daí eu já não sei, que aí é só Deus que sabe, né? Mas eu sou aqui, você pode me chamar de pastora, de irmã, do que você quiser. Meu nome é Thaís, eu venho da cidade de Campinas, e aí Deus soprou o vento, já passei por Valinhos, estive em São João da Boa Vista, sou casada com um pastor também, pastor Carlos Silva, que esteve aqui, inclusive, acho que há um mês atrás, se eu não me engano, fazendo a reunião dos homens que vencem. Sou mãe da Teodora, do Luiz Augusto. Teodora tem 10, o Luizinho tem 7. Inclusive, a Teodora ficou de descer aqui, hein? Pastora, se a senhora puder fazer essa gentileza, tem que lembrar, a mãe tem que ficar no pé. Ela ficou, falou, mãe, eu vou assistir a reunião da senhora, porque tem que estar aqui, né? E Deus tem me dado essa missão de cuidar de mulheres, mas quando Deus dá um trabalho para a gente e a gente trabalha, Ele dá mais trabalho ainda. Então, Deus tem me dado também a página do missionário R.R. Soares na Índia, onde nós estamos pregando ali também. Eu tenho feito o programa SOS da Fé aos domingos, abençoado algumas pessoas. E aonde eu tenho passado, eu louvo a Deus porque eu tenho sido usada. Foi isso que um dia eu clamei, há muitos anos atrás. E eu falei, meu Deus, a partir de hoje eu não tenho mais sonho nenhum. Eu quero viver os sonhos do Senhor para mim. Então, naquela oração, Deus foi me levando para caminhos que eu nunca imaginei. E hoje eu estou aqui podendo pregar o Evangelho, que é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Vendo pessoas sendo curadas, alcançadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu creio que eu vou ver isso aqui nessa noite, em nome de Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem. Nós estamos trabalhando durante todo o ano algo chamado Aviva Senhor, com as mulheres que vencem. E Deus me deu essa mensagem. Na verdade, quem disse Aviva Senhor há muitos anos atrás foi um profeta chamado Abacuque. E o profeta Abacuque, se você for ver lá em Abacuque, que são só 3 capítulos, eu não vou abrir não, eu deixo de tarefa de casa para você. O Abacuque, ele tem 3 capítulos. E no primeiro capítulo, Abacuque fica revoltado com Deus, fala, Deus, o senhor não está vendo
tudo que está acontecendo no nosso meio. O Senhor está vendo, o povo todo está se corrompendo, está tudo enrolado o que está acontecendo aqui embaixo. O Senhor parece que não vê. Quando é que vai vir tua justiça? Quando é que vai vir a tua resposta? Aí lá no capítulo 2, Deus responde ao Abacuque. Foi quando o Abacuque recebe os 5 ais. Ai, Abacuque, ai daquele que fizer tal coisa. Ai daquele que fizer isso. O Abacuque fica desesperado. É quando ele fala, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aí ele diz assim, ó, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quando o profeta entendeu que Deus tinha resposta para os seus questionamentos, ele então falou assim, Senhor, então faz viver de novo essas obras. E aonde eu tenho passado, eu tenho falado sobre isso. Muitas vezes nós fazemos essa oração também. Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu tenho passado no meu casamento? O Senhor não está vendo tudo que eu estou passando? O Senhor não está vendo as injustiças do povo de Deus? Ele está vendo. Tanto que ele responde. E quando o profeta recebe a resposta, ele muda a oração. Olha aqui, ó. Quando Deus te responde, não permaneça na mesma oração, muda. Deus sempre vai te responder. Você está lá, ai Deus me ajuda, ai me salva, me socorre, ai prospera. Aí Deus te responde, você vem num culto abençoado. É isso Deus. A resposta de Deus, presta atenção, é sempre a direção que você tem que tomar. Então, quando Deus te dá a direção, você muda. Na hora que o profeta estava ali revoltado, ai, e agora, Deus, o Senhor não está vendo? Ele mudou, ele falou, Senhor, então esquece tudo que eu falei. Ele disse, aviva, Senhor, a tua obra no meio deste tempo. E que tempo é esse? Presta atenção aqui em mim, você vai entender. O tempo é agora. E que tempo é esse? Presta bastante atenção, ó. O tempo é exatamente o que eu vou te explicar aqui. Há muitos anos atrás, presta atenção. O povo de Deus estava cativo lá no Egito. Lembra dessa história? Quem sabe dessa história que Deus enviou Moisés, o libertador? Ainda que você esteja aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar de Cristo, você conhece a história do Moisés, que até filme da Disney é. Então não tem como você não saber. Mas eu vou te explicar. O Moisés, o povo clamou, estava lá preso 400 anos. Presta atenção que você vai entender. E por 400 anos aquele povo foi o quê? Escravo. Você concorda comigo? Presta atenção. Aquele povo era quem? Era para ser escravo? Não. Aquele era o povo de Deus. Lembra do José, que estava reinando lá no Egito? Ele falou assim, olha, vou o seguinte, eu vou trazer minha família para morar comigo. Ficou tudo certo, perdoou os irmãos, ficou tudo bem. Aí eles vão morar. Aquele povo começou a crescer. Cresceu, as gerações foram passando. E a Bíblia diz que até que se levantou um faraó, um rei, que não conhecia quem era José, de repente falou, quem que é esse povo grande aí? Ah, somos israelitas. Não, esse povo aí vai trabalhar para a gente. Vai que esse povo ainda se rebela contra nós. Não, vamos pôr esse povo para trabalhar. E esse povo então começou a ficar escravo. Você vai entender aqui. Por 400 anos eles ficaram nessa situação. Presta atenção. Você concorda comigo que a primeira geração que viu as maravilhas que Moisés, que todas aquelas maravilhas de Deus, que sabia do pai Abraão, você concorda comigo que quando foram passando os anos já não era a primeira geração? Sim ou não? Já passou um monte de gente, morreu, nasceu. Então você concorda comigo que quando eles começaram a clamar por Moisés, aquelas crianças, aqueles jovens, eles já tinham mente de escravo. Eles nasceram eles não tinham sonhos. Não, a nossa vida é isso aqui, vamos fazer isso aqui até morrer e pronto, acabou. Ah, Abraão foi... Não, quem? Abraão? Não sei de nada disso. Eu nasci escravo, vou morrer escravo. Presta atenção que você vai entender o porquê que eu estou contando essa história. Quando eles começaram a clamar, não, peraí, a gente tem um Deus, vamos clamar esse Deus. Aí o povo se uniu, começou a clamar a Deus. Deus enviou Moisés, o libertador. Presta atenção. E aí quando Moisés vai levando aquele povo começa a ver maravilhas, começa a ver as pragas acontecendo só com os egípcios e com ele não. O povo vai vendo que Deus estava com eles. O povo vai vendo coisa sobrenatural. E eles falando, meu Deus, olha que lindo. E agora o mar vai se abrir. Abriu, vamos embora. E a Miriam vai cantando aquela festa toda. Algo que parecia impossível. E assim, agora a gente está no deserto. E aí, o que vai acontecer? Não, ele vai estar com a gente. Durante a noite, estava lá aquela coluna de fogo. Era o próprio Deus com eles. Durante o dia, aquela coluna de nuvem protegendo do sol, guiando. E
por que tudo isso aconteceu? Isso tudo aconteceu para provar para aquele povo que tinha um Deus forte que estava com eles. E por que isso? Porque Deus precisou fazer isso, porque eles ainda tinham mente de escravo. Eles tinham que entender, eu não sou mais escravo, eu não preciso mais pensar como escravo. Olha os sinais de que Deus está conosco, então vamos em frente. É assim que acontece com a gente, quando a gente pisa a primeira vez numa igreja. A gente clama, a gente dá o primeiro berro, aí Deus atende, a luz pisca, é o sinal, você fala, que lindo. A luz da igreja está piscando, você fala, Deus, hoje eu vou na igreja, se a luz da igreja piscar, eu sei que o Senhor que Ele está falando. E Deus mostra, sabe por quê? Porque Ele está tirando de você sua mente de escravo. Ele está fazendo você entender que você não precisa de mais nada que você tinha lá fora, que você tem a presença de um Deus poderoso. Então você vai clamando, quem aqui é mãe? Levanta assim a mão, deixa eu ver. Quando você teve seu primeiro filhinho, maravilha, o bichinho dava lá o primeiro berro, você largava tudo, largava a louça, varal, vassoura, vai lá ver o menino, o que houve? Né? Era assim ou não era assim? Ou era só comigo? Meu Deus, misericórdia. Né? Eu largava tudo, eu ia lá, o que foi? Aí você falava, não, tá tudo bem, tá trocado, tá alimentado, já fiz de tudo, né? Aí você vai correndo socorrer. É assim que acontece com os bebês espirituais. Quando você dá aquele seu primeiro berro, Deus te responde. Pessoas que pisam a primeira vez numa igreja são curadas milagrosamente. Eu já vi pessoas pisando a primeira vez na igreja fazer uma oração por pedra nos rins e a pedra sair na mão dela. Externamente. Primeira vez numa igreja, porque Deus estava provando, como provou para aquele povo que já tinha mente de escravo, eu estou com você. Eu abri o mar para você entender que você não precisa mais pensar como escravo. Mas o que aconteceu com o tempo? Presta atenção. Passou aquela geração, eu não vou te contar aqui toda a história, mas aquela geração passou, já não era mais o Moisés, já era o Josué. E quando Josué estava entrando na terra prometida, cruzou o Jordão e pisou, quando eles fizeram a primeira refeição, a Bíblia diz que o maná acabou. O que era o maná, irmã Thaís? O maná era a comidinha que Deus enviava todo dia. Toda a santa madrugada tinha lá a comida com todos os nutrientes necessários para passar 40 anos no deserto. E aí você fala assim, bom, todo dia Deus dava o alimento. Porque eles estavam no deserto, não tinha como plantar. Não tinha como ter alimentos no deserto, então Deus enviava. E engraçado que Ele enviava o maná. Deus é tão maravilhoso, né? A gente não entende às vezes o agir de Deus. Olha aqui para mim. Eles viviam em tendas no deserto. Então você concorda comigo que Deus poderia fazer assim, pessoal, é o seguinte, não tem como vocês terem comida aqui no deserto. Então vocês vão dormir, quando vocês acordarem o pão vai estar feitinho lá em cima da mesa para vocês comerem. Deus tinha poder para isso? Sim ou não? Deus não poderia fazer assim, é só abrir o olho que o pão vai estar lá quentinho para você comer. Ele tinha poder para isso. Mas Deus enviava na madrugada sobre um orvalho para manter fresco o maná. Para quê? Para que aquele povo no deserto tivesse serviço. Ou seja, gente, vamos lá, vamos acordar antes do sol nascer, porque se o sol nascesse, o maná derretia. Então, vamos acordar na madrugada, vamos trabalhar, vamos colher, aí a gente vai cozer, a gente vai amassar no pilão, vai fazer aquilo virar um pão. Deus sempre vai nos dar missões com aquilo que Ele nos dá. Deus fazia o impossível, Deus enviava o maná, mas Ele queria que o povo trabalhasse. Existe um ditado antigo que a vovó dizia, mas que é a mais pura verdade. Mente vazia, oficina do diabo. Aquele povo ia ficar fazendo o que no deserto? Ocioso. Não, vamos dar um serviço para eles fazerem. Porque Deus quer que a gente trabalhe. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que trabalhar. Seja para a obra, seja na empresa, seja onde for. Presta atenção aqui que você vai entender. Quando eles chegaram lá, o maná que Deus enviava com todo carinho para eles, acabou. E olha aqui para mim, isso é sinal de que Deus tinha parado de gostar deles? Não, porque Deus diz em seguida assim, agora vocês vão atrás do alimento. Isso é sinal de maturidade espiritual. Eles não tinham mais mente de escravo. Olha aqui para mim, aquela geração que estava entrando na terra prometida não era a geração que tinha sido escrava. Eles nasceram no meio dos milagres.
Eles nasceram no meio de ver Deus operando. Nossa, que lindo, que maravilha. Aquela geração que estava entrando na Terra Prometida era a geração que andava vendo uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Aonde eles iam? Então você concorda comigo que Deus tinha que falar com eles de maneira diferente? Vai passando os anos na igreja, você vai achando que você... Ai, eu não sei o que está acontecendo, está com desânimo. Eu não sei mais o que Deus quer de mim. Eu já jejuei, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fazia a mesma coisa que eu fazia antes, está aí o erro. Há muitos anos atrás você fez um jejum de Esther, que durou 3 dias e 3 noites. Você não comeu nem bebeu. Você sentiu muito forte no seu coração de fazer, porque, sei lá, sua empresa estava quebrando, seu filho estava nas drogas. Eu não sei o que te motivou a fazer, mas você fez e deu certo. Aí o que aconteceu? Primeira batalha que você enfrenta, o que você vai querer fazer? Eu estou precisando jejuar de novo. Aquele jejum deu certo, eu fiz. Vamos falar até de campanha. Teve um pastor aqui um dia que fez a campanha da fronha. Eu nem conheço, tá? Nem sei. Ele fez aqui, eu sonhei com a casa. Olha que lindo, e a minha casa tá lá. Aí veio o pastor, você vem até dar ordem pro pastor. Você fala, pastor, o senhor não podia fazer aquela campanha da fronha? Estou precisando sonhar com os negócios aí. Presta atenção aqui que você vai entender onde eu estou querendo chegar. E aí você pede, você quer fazer aquilo que um dia Deus te dirigiu para fazer, para resolver aquele problema. Mas você com o tempo vai ganhando maturidade. Lembra do bebê que eu perguntei aqui, quando você tinha um filhinho bebezinho? E quando ele cresceu? Quando ele tinha assim uns 10 anos, se ele fizesse assim, né? Eu falava, que é isso, menino? Toma vergonha. Você não é mais neném? É ou não é assim? Sim ou não? Você fala, que é isso? Tá ficando doido? Tá gritando igual neném? Mas você deixa de amar ele como mãe? Jamais. Que isso? Você tem paciência para esperar um pouquinho? Espera um pouquinho aqui que eu estou terminando a louça, que eu já vou te atender. A coisa vai mudando, a coisa vai mudando. Deus quer falar com você ao longo dos anos de maneira diferente. Você quer chegar na igreja depois de 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 1 ano de igreja, seja lá o que for. Você quer chegar aqui e fazer a mesma coisa que você chegava e fazia antes. Aí o que acontece? Você é tentado a achar que Deus não está com você. Eu devo estar muito longe de Deus mesmo, porque eu oro, eu faço, eu fiz a campanha e nada mudou. Por que eu estou falando da campanha? Por que a campanha dá certo? Por que ela dá certo? Porque você sente de Deus de fazer. Quando você sente de Deus de fazer e faz, abre portas, dá fruto, acontece o que tem que acontecer. Mas não, você quer viver aquilo que você viveu, você quer falar com Deus da mesma maneira. Mas antes eu não precisava ver a Bíblia. Lógico, Deus estava tirando a mente de escravo de você. Ele primeiro deu sinais, fez as maravilhas. Agora Ele vai querer que você ande um pouco mais. Deus quer falar com você de maneira diferente hoje. É por isso então que quando o profeta mudou a oração, ele disse, Senhor, aviva a tua obra no meio desses anos. Que anos são esses? Agora, onde você tem a nítida impressão de que você está perdendo o seu tempo. Quando você tem a nítida impressão de que Deus não ouve a sua oração. Quando você tem a nítida impressão que você está parada. E quando você chega nesse tempo, você tem 4 opções. A opção que acontece com muita gente, que muita gente faz, a primeira é retroceder. Você vai, você avança, você vem numa campanha assim, você fala, que benção, agora vai, agora eu fui. Glória, é a primeira coisa que acontece, você fala, meu negócio de Bíblia não é para mim, viu? Mas tem que ler todo dia? Não. Mas tem que ir? Não, mas quarta também? Não. Está sempre indo e voltando, aí você passa 20, 30, 40 anos indo e voltando. Você nunca avança na fé. Você está sempre sendo aquela de 30, 40 anos de igreja pedindo, irmão, ora por mim lá. Você está sempre indo e voltando, sempre retrocedendo. Porque você não entendeu que você chegou no meio dos anos e você não falou, Senhor, reaviva a tua obra, é agora. Como é que o Senhor vai falar comigo agora? Como que o Senhor vai se manifestar comigo? Porque Ele nunca deixou você de lado. Ele nunca esqueceu de você, assim como você nunca esqueceu de um filho adolescente, porque o amor de quando ele era bebê é igual. Filho é filho, não importa a idade que tiver, o tempo que for,
Mas a maneira que se trata um filho é que muda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não trato a minha filha de 10 anos como eu tratava quando ela era bebê. E assim a gente espiritualmente é a mesma coisa. É assim que Deus nos vê. O Senhor nos vê, sabe como? É o que eu tenho feito todos os dias na oração da Aurora, de segunda a sexta-feira, lá no meu canal no YouTube. Tem alguém aqui que está participando? 5h50 da manhã, muitas pessoas estão participando aqui. 5h50, com base em qual palavra? Provérbios 4:18, ela diz que Deus, olha como é que Deus te vê, filha. Vira para essa amiga do lado e fala, olha como é que Deus te vê. Olha só como. A vereda do justo. O que é vereda? É caminho. Esse caminho é uma vereda. A vereda de um justo para Deus é como a luz da aurora. Como é que é o nascer do sol? Tu acorda e fala, não vai virar nada. Será que vai ficar nublado? Você não sabe. Você vê aquela coisa, aquele laranjinha vindo. Parece que não vai virar nada. Mas ele diz que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É assim que Deus vê você. Mas você não se vê assim. Que isso, filha? Está se achando mais santa que Deus? Não faça isso. Vira para a amiga do lado e fala, não faz isso não. Vira para ela e fala assim, você é como a luz da aurora. É a mais pura verdade. Você vai brilhar, filha. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E o dia perfeito é o meio-dia, é o sol raiando. O sol está tão forte que você fala, vamos sair desse sol aqui, senão a gente vai se queimar. É assim que Deus te vê, uma luz tão forte. A presença de Deus em você é tão forte que lá no seu trabalho, na sua casa, aonde tiver um mal, as trevas não podem permanecer. Nada fica em oculto quando tem a luz no dia perfeito. Mas voltando aqui, o que eu estava dizendo? A gente tem que clamar por esse avivamento. Segunda opção que a pessoa escolhe não é retroceder. A primeira era retroceder. A segunda é aquela que abandona o barco. É aquela que um dia esteve aqui sentadinha, mas hoje está aí fora. E não direi nem no mundão, está seguindo outras coisas, até nos batuques da vida. Que um dia estava aqui sentada e, filha, olha aqui para mim, coisa séria que eu vou te falar aqui agora. Ninguém entrou numa igreja falando assim, eu vou ficar aqui 6 meses, daqui 6 meses eu vou me desviar. Ninguém entra numa igreja querendo se desviar. Ninguém entra numa igreja querendo sair dela. As pessoas podem sim entrar numa igreja e falar, Deus, o Senhor é minha última opção. Quantas de nós talvez não entramos assim? Deus, eu venho aqui hoje porque eu não tenho mais para onde ir. E graças a Deus, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A pessoa vem no lugar certinho. Ela é aliviada, ela é transformada. Só que ela não consegue entender o meio dos anos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí você fala, nossa, mas é muito difícil ser crente, eu não estou entendendo. Eu cheguei aqui, Deus falava comigo, mas agora Deus não fala mais. Não, Ele quer falar, só que Ele está fazendo você crescer. Você tem que entender, Deus, o que está acontecendo então? Me ajuda, fala comigo agora. E Deus vai falar. E essa pessoa então, ela acaba abandonando porque ela não entende esse meio dos anos que ela está passando. Qual é o terceiro passo que muitos tomam? Estaciona. O que é estacionar? Eu diria que é um dos piores. Você vem para a igreja por vir, vamos lá, o pastor mandou ir, vamos lá, vamos. A igreja da graça é isso aí, ó, nunca vai mudar. É isso aí, ó, vai ser sempre missionário, pastor Jaime, só Jesus na causa. E vamos indo aí, ó. A igreja, não, isso aí vai ficar sempre a ser quarta, sexta, domingo. Mas é isso mesmo. A pessoa vai levando o evangelho, ela vai levando sua vida espiritual. Não, mas Deus entende, até o ponto dela falar que Deus entende tudo que ela faz. Aí, com esse bando de doutrina que está surgindo aí fora, da hipergraça, da superabundante graça, e tudo vai, tanto faz, tanto fez, é onde o povo está disperso. Está estacionado na fé, não está vivendo nenhum tipo de avivamento. Está achando muletas, a pessoa acha versículos para fundamentar seus erros. Aí não cresce, filha, não adianta. Ou o quarto passo que você pode assumir, que é avançar. E tinham algumas mulheres, que é onde eu quero chegar aqui hoje, você vai abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo de número 1. Pode abrir comigo, quem trouxe a Bíblia, diga, eu trouxe. Quem não trouxe, diga, eu não trouxe não, mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui com a amiga, vou ler na tela. Tem problema não, vem. Só vem.
Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Sim, vamos lá, que eu sou uma moça educada, vou te esperar. Lucas é fácil, é lá no Novo Testamento, você abre lá no primeiro livro, Mateus, Marcos e Lucas. Pronto, achou. E aí você vai lá no capítulo 24. Lucas 24, versículo de número 1. Olha aqui para mim toda a igreja, ó. Presta atenção aqui em mim. Essas mulheres que você vai ver nessa história eram mulheres que andaram com Jesus, assim como os discípulos. Quando você ir lá em Lucas 8, eu não vou pedir para você abrir, mas lá em Lucas 8 conta a história de mulheres que andavam com Jesus, assim como os 12 que iam com ele. Maria Madalena, a Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Mulheres casadas, solteiras, enfim. Maria Madalena, que dela tinha saído 7 espíritos malignos. Mulheres que tinham sido curadas de enfermidades. Vários tipos de mulheres andavam e faziam parte do ministério de Jesus. Você entendeu até aí, sim ou não? Glória a Deus. Essas mesmas mulheres que viram milagres, maravilhas, estavam lá no Sermão da Montanha, ouvia que Jesus ia ressuscitar, ele deixava isso muito claro. Ele sempre alertava, olha, eu vou ser entregue na mão dos inimigos, eu vou ser crucificado. E ninguém devia entender nada. Porque ele era bom, por que ele ia passar por isso? Mas aconteceu. Só que o que elas fizeram? Presta atenção aqui que a gente vai se identificar muito com elas. Essas mulheres, quando Jesus morreu, era o 3º dia, o dia que ele ia ressuscitar. O que elas fizeram? Ai, pessoal, vamos lá até o sepulcro, né? Fazer uma homenagem, vamos fazer um ritual. E elas foram lá com as especiarias, com as coisas para cuidar do corpo dele. Elas andaram com Jesus. Teoricamente, elas tinham que saber com toda certeza o que ia acontecer no 3º dia, sim ou não? Mas ela era igual eu e você. Vive esquecendo das coisas. Vive esquecendo das promessas, né? E Deus é tão bom que Deus vai ajudar essas mulheres. Vamos ver aqui? Porque elas estavam querendo fazer o quê? Elas queriam retroceder, sem querer. Olha aqui, ninguém retrocede porque quer. O diabo cega. Ele é astuto. Ele faz você voltar. Olha aqui para mim, ele faz você ser uma crente não convertida. Ele faz você sentar num banco de uma igreja, mas que o coração está longe. Existem espíritos malignos que esperam a pessoa na porta da igreja. E quando ela entra na igreja, o pastor fala, ela não lembra de absolutamente nada. E no dia da luta, no dia que a batalha acontece, é o casamento, é o marido, é o filho, é a batalha que chegou, cadê que você lembra da palavra? Pode vir aqui o pregador mais bonito, mais eloquente, mais bem capacitado, o mais cheio de unção que pisar aqui nesse altar. Mas se você não fizer igual o profeta, o que o profeta falou? Senhor, eu ouvi a tua palavra. Esse ouvir que o profeta fala, vem de entender. Tem gente que ouve, mas não entende. Nossa, como ela fala bonito, né? Ela fala fininho, bonitinho, ela fala manso, ela fala grosso, ela fala, sei lá, ela é bonita, ela é isso, ela estava com aquilo, ela estava com colar assim. Nossa, que bênção. Mas e lá na hora da batalha? Cadê a palavra que foi ministrada? Porque é isso que vai te ajudar no dia da luta. É a palavra que foi ministrada, que foi o divisor de água, que abriu o teu mar, para você realmente passar. Seja lá quem for que ministrou, mas que foi usado por Deus. Aquelas mulheres foram lá, vamos ver essa história que você vai entender o que eu estou falando aqui. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, elas foram ao sepulcro e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4 diz, e aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. Olha aqui para mim toda a igreja. Foram elas lá, vamos lá. E aí chegou. Quando chegou lá, vai imaginando a cena. Ih, gente, o negócio está esquisito. Parece que eu estou vendo a pedra aberta. O que aconteceu? Elas andavam com Jesus, sim ou não?
Quando viram a pedra, já tinha que ter sacado logo de cara. Era hoje! Ele ressuscitou, ele vive! Mas não. Quando viram a pedra, a Bíblia diz que elas ficaram confusas. Perplexidade vem de confusão no hebraico. Ou melhor dizendo, no grego. Aqui vinha de confusão. Mas a Bíblia diz que quem crê não será confundido. Cuidado com as confusões que aparecem ao longo do caminho. Filho, olha aqui para mim. Você está aqui numa igreja, você não está seguindo a igreja da graça, está seguindo Cristo. Cristo é o seu Senhor. E se você entende que Cristo é o seu Senhor, quando há confusão, quando há alguma perturbação, quando algo te deixa, mas que estranho, peraí. Então tem algo que eu não estou sabendo, porque eu não estou crendo. Quem entendeu, diga glória a Deus. A Bíblia diz, se eu creio, eu não sou confundido. Então se eu estou sendo confundida, está faltando crer. Está faltando entender aquilo que Deus tem para mim. Aquelas mulheres andaram com Jesus, elas estavam lá do lado dele. Mas quando elas viram a pedra do sepulcro, elas ficaram nervosas. Tem outro evangelho que diz que uma delas procurou o hortelão. E falou assim, cadê você tirou? Cadê Jesus, se tirou dali? Fala pra gente onde está. Dramatizou tudo. Cadê meu Jesus? Cadê o meu Senhor? Elas ficaram desesperadas. Cuidado, serva de Deus. O desespero sempre vai fazer você esquecer da palavra. Sempre. Quando temos as nossas emoções muito afloradas, elas deixam a gente cega e surda para a palavra. Pode ter certeza disso. Depois de uma briga, depois de uma discussão, que você falou o que quis e o que não quis, fez tudo à flor da pele, ou quando você recebe um diagnóstico médico que deixa você de cabelo em pé, meu Deus, e agora? Todo mundo sente medo, todo mundo sente angústia, todo mundo sente coisas, porque somos humanos. Sim ou não? Mas a partir do momento que eu hipervalorizo o sentimento e desprezo a palavra, é onde está o problema. Eu posso ter ido numa consulta médica e ter ficado com medo do diagnóstico. Mas quem crê não será confundido. Se eu tenho uma palavra, eu tenho a quem recorrer. Agora, eu vou recorrer às minhas emoções, aos meus conhecimentos? Se eu recorrer a isso, filha, eu estou perdida. E vou contar para alguém, então piorou. Você não sabe o que o médico disse lá de mim. O que ele disse? Ele disse, ai meu Deus do céu. Você fala, não, calma. Aí você que tem que fazer os outros ficar calmo. E é você que está nervosa. Cuidado, Deus já estava lá nesse momento. Recorra a Ele. Aquelas mulheres falaram, e agora? O que vai ser da gente? Só que o Senhor é tão bom, que Ele coloca na porta do sepulcro 2 anjos. Presta atenção. 2 anjos estão lá na porta do sepulcro. E é uma visão tão sobrenatural que elas nem entenderam. Elas conversam com os anjos. Mas o sentimento de tristeza é tão grande que elas não veem as maravilhas que Deus já está fazendo. Assim é com a gente. Não, a senhora não está entendendo, a senhora não sabe aonde meu filho se meteu. As pessoas que ele está andando, eu criei dentro da igreja e agora só Deus na causa. Mas é Deus que está na causa mesmo, filha. Se ele sair da causa é que é o problema. E se você sair da causa também é o problema. Tem gente que fala assim, meu filho está na mão de Deus. Não, está na sua e na de Deus. Está na sua também. Os filhos são herança do Senhor, mas Ele nos deu a responsabilidade sobre eles. Eu já larguei mão desse filho aí que só Deus na causa. Deus está na causa, mas você também está. Não larga a mão deles, não. Eu larguei mão dessa pessoa aí, porque eu já falei tanto do evangelho, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Minha irmã, presta atenção numa coisa. A palavra de Deus, ela é como uma espada, ela vai penetrando. E uma hora vai surtir o efeito. Toda semente plantada gera frutos. Plantada e regada. Você não está perdendo tempo em falar para esse filho. Irmã Thaís, a senhora não está entendendo. Todo dia eu olho para ele e falo assim, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Pode dizer. Pode continuar dizendo. Mas muitas vezes você não está fazendo isso. Você falou uma semana e depois você cansou. Engraçado que você cansou, mas Jesus não cansou.
Aí você fala, Jesus, renova minhas forças, minha vontade de falar, sai daqui, sua praga. Sua vontade de falar isso para um marido que não te valoriza, que aparentemente não está nem aí para o seu esforço, mas o dia que você entender que você faz por amor a Deus e não por amor a Ele, presta atenção que você vai entender aqui agora, aí você vai ter o amor dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque o que você está plantando na mente e no coração desse marido não é o teu amor, porque o nosso amor é egoísta. Agora o amor de Deus não. O dia que você começar a plantar nesse filho, nesse marido, nessa pessoa que você ama, nesse chefe, nesse funcionário, o amor de Cristo, então você vai ter o amor deles de volta. Mas o nosso amor é egocêntrico, só pensa em nós, só pensa em benefício próprio. É essa mentalidade que tem que, eu vou sair desse casamento, eu vou pedir o divórcio porque essa coisa nunca mudou. Ué, mas você plantou no coração daquela pessoa aquele que pode mudar tudo? Você não muda, mas eu conheço um que pode mudar tudo. Mudou você? Mudou você? Mudou você ou não mudou você? Filha, se você está aqui sentada hoje, presta atenção aqui em mim, se você está aqui hoje sentada, é porque alguém pagou o preço por você. Alguém jejuou por você, alguém orou por você, alguém veio num culto por você, alguém fez algo por você, alguém plantou, alguém colheu e alguém pagou o preço por você. E é por isso que você está aqui. Agora, quando chega a nossa hora, a gente fala assim, ai Deus, não, tá muito difícil isso. Não é para mim não. Imagina se aquela pessoa que intercedeu por você dissesse a mesma coisa. Está muito difícil, Deus. Ela finge que não me ouve, eu não sei o que acontece. Mas graças a Deus que essa pessoa insistiu. Graças a Deus que essa pessoa falou para você assim, você precisa ir para a igreja, urgente. E você veio. E graças a Deus por isso. Quem aqui um dia já ouviu essa célebre frase? Olha, eu não sei o que falar para você não, mas eu sei que você precisa ir para a igreja. Quem já ouviu essa frase? Essa fez certinho. Ela fez direitinho. Porque às vezes a gente não sabe o que falar. Mas Jesus sempre sabe o que falar. Amém? Ela encaminhou você para o lugar certo. Mas aquelas mulheres chegaram lá, presta atenção, tem lição boa aqui hoje. E quando aqueles anjos estavam ali, eles começaram a fazer o que o servo de Deus tem que fazer. Ele começou a lembrar aquelas mulheres do plano de Cristo. É por isso que a gente fala que o pastor ele é o anjo da igreja. Por que o pastor é o anjo da igreja? Você vai entender isso aqui. Olha aqui, ó. Versículo de número 5. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Presta atenção aqui em mim, ó. Eles vão começar a lembrar aquela mulher e eles falam uma frase muito importante. Essa é a frase que eu pergunto para você hoje. Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Elas foram buscar Jesus, aquele que vive em um sepulcro, onde há morte. Tem muitas pessoas que permanecem 10, 20 anos numa igreja, buscando o vivente, mas dentro dela existe um grande sepulcro aberto. O que move ela é um desejo de vingança. Não, eu vou provar para a minha família que eu venci na vida. Eu vou provar para aquele meu irmão que Deus está comigo e que eu vou mostrar para ele que comigo... coisa que não tem. Você ainda não fechou essa tumba. Você não fechou os sepulcros que ainda estão abertos dentro de você e que teoricamente te movem até inclusive para estar aqui. Você quer... O que é Jesus? Jesus é vida. Ele disse o seguinte, por que vocês estão buscando vida, o vivente, em meio aos mortos? Posso dizer o que é vida para você? Posso? Sim ou não? Eu procurei no Aurélio e eu vou dizer para você o que é vida. Vida é aquilo que dá vigor ou sentido à existência de alguém. Tem gente que o motivo de existir é provar algo para alguém, provar que é melhor, provar que venceu. Tem gente que o motivo são motivos que Deus não te motivou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pessoas ou situações que te motivam a viver, mas Deus não quer isso para você. Você está se esgotando à toa. Você dá todo o seu vigor, a sua vida, ou seja, o que dá sentido para a sua existência,
E você vai perdendo o seu tempo. Você vai morrendo aos poucos. E você quer achar e encaixar Cristo nisso tudo. Você quer achar Cristo em meio aos mortos. Vida, o vivente em meio aos mortos. Ele não está lá. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Deus, o Senhor nos move para a vida. E olha aqui para mim o que o Senhor fala aqui, ó. No versículo de número 6, ele diz, não está aqui, mas ele acordou, ele despertou, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem, olha, isso quem falou foi o próprio Jesus. Convém que o Filho do Homem seja entregue, ou seja, nas mãos dos homens pecadores, detestáveis, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Presta atenção aqui em mim. Os anjos, enviados por Deus na sua infinita misericórdia, eles começam a falar, ô meninas, vem aqui, vem cá. Por que vocês estão buscando aquele que vive aonde não tem vida? Ele está vivo. Vocês não vão achar ele aqui. Vocês não vão achar Jesus no meio dessa mágoa. Vocês não vão achar Jesus no meio da tristeza. Vocês não vão achar Jesus no meio do seu turbilhão de emoções. Primeiro você vai encontrar a palavra e o consolo que há nela. Existiu uma mulher na Bíblia Sagrada, você vai lembrar dessa história. Existiu uma mulher na Bíblia Sagrada, a mulher samaritana. Essa mulher, ela chegou desesperada para o Senhor Jesus. E essa mulher disse algo muito... A mulher cananeia, melhor dizendo. Essa mulher, ela chega desesperada, fala, Senhor Jesus, minha filha está endemoniada. É só para você acordar mesmo. Mas ela chegou assim ou pior. Porque os discípulos diziam, Senhor, despede essa mulher, ela vem gritando atrás da gente. E a Bíblia diz que Jesus ignorou. Aí você pensa, nossa, Jesus foi cruel ali, né? Jesus não foi meio cruel? Aquela mulher estava desesperada, a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Filho mexe com tudo que é seu, de emoção, de tudo, deixa você a flor da pele. Ai, Jesus, endemoniada. Jesus. Aí os discípulos não entenderam, falou, é mesmo, né? Manda ela embora. Só que a Bíblia diz que ela muda. Ela fala assim, Senhor, ela já muda. Senhor, ouve a minha oração, olha para mim. Olha aqui para mim, Jesus estava ensinando aquela mulher que no desespero não tem resposta. Primeiro ele acalma. Quando estamos diante da presença de Deus desesperada, não tem resposta. Ele vai te dar o consolo. Ele vai enviar o Consolador. Aí quando você está com o coração em paz, aí vai vir a palavra com a direção. Então não adianta. Depois que ela teve a direção, aí foi quando ela usou a fé. Teve 3 momentos que Jesus ainda fala assim, ó, mas não convém pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ainda compara aquela mulher com um cachorro. E ela já mudou o desespero. O discurso dela já não é esse. Ela vira e fala assim, mas olha, Senhor, mas os cachorros vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, uma mulher que chegou desesperada, ela sai da conversa com fé. É assim que Deus quer ver você saindo da oração. A gente começa orações desesperadas, quantas? O próprio salmista Davi, quando ele chegava diante de Deus, Senhor, olha para mim, vai lá em Salmos, você vai ver quantos salmos de Davi, ele começa desesperado porque ele está sendo perseguido pelo filho, por Saul, e tantas perseguições que esse homem viveu. Mas ele sempre terminava suas orações dizendo, mas eu sei o Deus que eu confio. Mas eu sei que o Senhor é o meu refúgio, é a minha torre forte. É assim que se termina uma oração. Você nunca termina uma oração? Posso te contar como é que ora? Quem quer saber desse segredo? Minha filha, é assim que ora. A gente chega chorando, ferido, chega. A gente chega estragada, chega. Mas a gente jamais pode sair igual. Você sai sempre de uma oração com o Espírito Santo te fazendo lembrar da palavra.
Porque é ela que te ajuda a sair da oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você termina a oração com a palavra de confirmação, com a palavra que vai te sustentar naquele dia. E aquelas mulheres, então, a presença, volto a dizer, por que o pastor é o anjo da igreja? Porque o pastor vive lembrando as promessas de Deus para você. O pastor, ele vem aqui, ele não vem contar nenhuma novidade. O que ele lê aqui, você lê na tua casa. Sim ou não? Não é nenhuma novidade. Mas ele vem fazer você, ungido pelo Espírito Santo, ele vem fazer você lembrar quem você pode ser em Cristo Jesus. Que a sua batalha não é maior que o tamanho do teu Deus. E quando aqueles anjos estavam lá, eles começaram a falar. Ô Maria, vem cá, vem aqui, ó. Você lembra que ainda lá na Galileia, ele falava... O que ele falava? Olha só, a primeira coisa que ele falava: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, sim ou não? Eu imagino a cena. Eu não lembro, Maria, lembra, Maria? Ele estava lá com a gente, você não lembra que ele falou? É verdade, ele foi entregue ou não foi? Foi. O que mais que ele falou? Ele também disse que seria crucificado. Foi ou não foi? Foi, lembra? Poxa, foi horrível, é. E ele disse o quê? Ao terceiro dia, ressuscite. Seria o quê? Ressuscite. Aí elas, é verdade, é hoje. Olha aqui para aí, ó. Versículo de número 8, toda a igreja vai ler comigo, presta atenção. E lembraram-se. Aqui a bênção veio sobre elas. Deus precisou enviar o anjo para dizer para elas aquilo que tinha que acontecer. Elas estavam carecas de saber. Elas já sabiam que isso tudo ia acontecer, mas não queriam acreditar. Não é possível. O meu Senhor, não. Tem palavras que você ouve ao longo da sua vida que você não entende naquele momento. Que você pensa que não é para você. Você fala, mas nada a ver isso aí, eu entrei aqui para saber de adultério, eu sentei aqui porque eu queria saber dessa palavra de cura, eu estou com uma doença horrorosa que nenhum médico descobre o que é, e o pastor está falando de vida financeira, nada a ver. Minha irmãzinha, presta atenção, toda palavra ministrada sobre nós, vamos precisar delas. Elas não entenderam, que é nada a ver isso aí, a gente está aqui com Jesus, vivendo a melhor fase da nossa vida, mas de repente, em 3 dias ali, tudo mudou. Jesus foi entregue na mão dos inimigos. Como assim, Jesus? Aconteceu uma dispersão, o discípulo foi para lá, outro para cá, uma confusão tremenda, as mulheres não sabiam o que fazer. O que elas puderam fazer? No terceiro dia foram levar especiarias, é o que a gente pode fazer. Olha aqui para mim, Deus não te chamou para fazer aquilo que você já sabe fazer. Ele te chamou para fazer aquilo que Ele te dirigiu para fazer. Mesmo que você não saiba como. Elas foram levar as especiarias. Era aquilo que Ele queria? Era nada. E quando elas chegaram lá, elas então... olha aqui para mim, toda a igreja. Elas receberam alguma palavra mirabolante? Elas receberam alguma palavra diferente daquilo que elas já estavam ouvindo há muito tempo? Não. Mas o que foi que alegrou o coração delas? É porque elas se lembraram do que estava para acontecer. Deus constantemente nos lembra daquilo que Ele nos planejou para ser. Quando o pastor vem, quando você ouve a palavra, fala, mas não é para mim. Não, é para você sim. É para você, é para sua casa, é para sua família. Não é clichê, não é palestra motivacional, é Bíblia. É palavra de Deus. Não é novela com final feliz, é a tua vida mesmo. É a tua vida que o Senhor nos convida a lembrar que podemos viver na palavra dEle. A Bíblia diz que elas se lembraram da palavra porque o anjo as fez lembrar. Elas então esquecem a confusão. A Bíblia diz no versículo de número 9... E voltando do sepulcro, já estou terminando, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram quem é que estava lá no sepulcro? Maria Madalena, Joana, Maria, mãe do Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Ou seja, não eram só as 3, eram mais. Mais mulheres foram ao sepulcro. E elas então foram fazer. Quando chegaram lá, receberam a boa notícia. Que já estavam carecas de saber, já sei o que é para fazer.
Então, glória a Deus. Quando voltaram, elas então, olha aqui para mim, elas começaram a avançar. Olha aqui para mim, presta atenção aqui em algo muito sério que eu vou falar para você. Tem muita gente que está aqui hoje, que está presa no dia, pensando assim, poxa, um dia eu vivi algo bom. Poxa, eu vivi algo tão bom no ministério. Eu vivi algo tão bom com Deus. Ai, aleluia. Eu vivi tanta coisa boa. Mas hoje, aí começa a pôr a culpa na igreja, porque a igreja não muda. É porque é sempre assim. Posso te contar um segredo? Elas achavam que elas tinham vivido o melhor tempo da vida delas porque elas andavam carne ali, ó, do ladinho de Jesus. Mas agora, com ele ressurreto, elas iam viver o melhor. Elas iam viver grandes maravilhas, elas iam ver grandes milagres. E o melhor de tudo, elas iriam receber o Espírito Santo para andar 24 horas com elas. Às vezes a gente pensa que o melhor da nossa vida já foi. Eu já vivi o melhor que eu tinha para viver. Que nada. Que nada. Se você está vivo aqui hoje é porque Deus sempre quer que você seja como a luz da aurora, sempre brilhando, brilhando e cada dia mais brilhando, até ser dia perfeito. Eu já fui tarde demais, já fui longe demais. Que nada. Isso é tudo mentira do diabo. Você nunca vai achar isso aqui nas Escrituras. Para de hipervalorizar ou ouvir quem não deveria ouvir. Ouça o Espírito Santo falando com você. Elas correram para contar para os discípulos. E eles acreditaram? Que legal, que bom. Não. Eles não acreditaram. No versículo de número 11. As suas palavras lhe pareciam como loucura, como desvario. E não as creram. Ou seja, o anjo lembrou as mulheres, mas quando as mulheres lembraram os discípulos, eles não creram. Olha aqui para mim. Nem sempre vão crer no que você está falando. Não queira exigir do teu marido aquilo que tocou no teu coração, que você queira que toque no coração dele. Deus trata com cada um individualmente. Você vem num culto como esse, aí você fala assim, tá vendo? Meu marido tinha que estar aqui. Não era não, era você mesmo. O Espírito Santo não erra. Senão ele estaria aqui. Deus não erra, minha irmã. Precisou aquelas mulheres ouvirem primeiro. Depois o Senhor Jesus aparece e toda aquela história acontece. Mas teve um deles que ficou meio... Você vai entender o porquê, eu já vou terminar a oração. Terminar a mensagem. Teve um deles que falou assim... se for verdade. Vamos ver quem foi? Versículo de número 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu só os lenços ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Presta atenção aqui em mim. Há 2 dias atrás, quem foi o Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes. Quem lembra disso? Pedro negou Jesus 3 vezes antes dele partir. Eu te pergunto, você pode imaginar a culpa que Pedro estava sentindo? Sim ou não? Ele não teve nem a oportunidade de falar, Jesus, o Senhor tinha toda a razão, o Senhor falou que eu ia te negar e eu neguei mesmo, me perdoa, eu te amo tanto. Mas Jesus já tinha morrido. Na cabeça do Pedro, não tinha mais chance para ele ia ter que viver eternamente com aquela culpa. Mas quando ele ouve aquelas mulheres falando, ele vive, ele ressuscitou, eu ia fazer igual o Pedro. Meu Deus, agora é a minha hora, agora é a minha chance, agora eu vou lá. Sim ou não? Foi exatamente o que ele fez. Falou, eu vou correndo lá, agora é a hora. E se for verdade o que elas estão falando, eu vou lá. Chegou lá, não viu nada. E ele saiu pensando, meu Deus. Eu imagino o que Pedro estava fazendo ali. Senhor, se o Senhor estiver aqui mesmo, vivo, me dá a oportunidade de te ver e te falar novamente. E o Senhor Jesus apareceu para Pedro de novo? Apareceu. Jesus aparece para Pedro e faz a seguinte pergunta, Pedro, você me ama? Aí ele, Senhor, é claro que eu te amo. Aí Jesus vai e pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Ele fala, eu te amo. Ele fala, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Aí vai Jesus e pergunta quantas vezes? Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, o Senhor me ama? A Bíblia diz que Pedro já fica até triste, perguntar 3 vezes.
Eu já falei. Mas Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo ali. Jesus estava dando para Pedro a oportunidade dele se arrepender e não ter mais nada a dever para ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes o Senhor Jesus perguntou se ele o amava? Ele termina a conversa falando assim: então vai lá e cuida das minhas ovelhas. Ou seja, lembra da promessa que era para Pedro? Qual era a promessa de Pedro? Pedro, em ti será edificada a minha igreja. Através de Pedro começaria a igreja. Mas você imagina o que Pedro sentiu? Eu neguei Jesus 3 vezes. Como é que eu vou começar a igreja agora? Eu sou um derrotado, eu sou um pecador. Como é que a igreja vai começar comigo se eu falei que nem esse homem eu conhecia? Jesus fez ele lembrar que mesmo ele tendo errado, a promessa nunca mudou. Por mais que ele tenha escorregado, ele falou: você me ama mesmo, ama 3 vezes. Então você não deve mais nada, em ti vai ser começada a minha igreja, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Você começou essa reunião dizendo algo comigo que você vai repetir agora. Jesus Cristo, repita comigo, é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca mudou. Olha aqui para mim, você acabou de dizer que ele, o vivente, aprendeu não estar no meio dos mortos. Se houver sepulcros no seu coração, e deixa eu compartilhar com você uma história. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, há muitos anos atrás, eu lembro que o pastor fazia oração nos domingos, antes do altar, antes de subir. Então ele fazia a oração, 6 da manhã, e o culto era 7. Então nós tínhamos um tempo de oração. E enquanto eu estava ali orando, eu virava para a parede, assim, nesse cantinho, igual você vê aqui. E eu falava com Deus, e ia aprendendo com Ele. Ah, meu Deus, e quantas vezes ali virada para a parede, eu conseguia ouvir nitidamente Deus falando comigo. Que lindo, era maravilhoso. Mas os anos foram passando, até pregador eu virei. E aí, passaram-se o tempo e eu falava: Deus, eu não te ouço mais. Eu queria ouvir o Senhor de novo. Eu queria tanto ouvir o Senhor, eu queria tanto ter aquela voz novamente, assim, dentro de mim. E eu me lembro que... E ele não me respondeu na hora, não. Aí eu me lembro que eu estava preparando uma mensagem para ir para o Rio Grande do Sul. Aí na hora que eu estava assim, preparando a mensagem, Deus falou no meu coração: é aqui que eu falo contigo. Antes eu falava porque você tinha mente de escravo. Agora aqui, quando você prepara a mensagem, eu falo muito mais do que antes. E aquilo mexeu muito forte comigo, porque tem coisas até que Deus me fala que eu nem trago para a igreja. Eu guardo para mim. Porque são palavras pessoais. Existem palavras pessoais e palavras que eu devo levar à igreja. E aonde Deus tem me levado, eu tenho levado essa mensagem. E eu quero fazer algo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você feche os sepulcros abertos. Você não vai achar o vivente entre os mortos. Quem entendeu essa parte da mensagem? Você procura Jesus em meio à morte que está dentro do teu coração. Thaís, eu tenho mágoa. Thaís, eu tenho tantas coisas que eu estou querendo me sarar no Senhor. É Ele que vai me ajudar. Ele já te deu inúmeras mensagens para você avançar. Deixar as coisas que para trás ficam e avançar. Tem gente que fica lá atrás porque viveu algo bom. Ou que viveu algo ruim. Seja lá o que viveu, avance. Vá em frente. Não retroceda. Eu trouxe aqui para você o significado de vida. E eu trago agora o significado da morte. Morte significa a ausência de algo. Falta de existência, sem esperança, ruína. Quantos corações não estão aqui desta maneira, com sepulcros abertos, e você luta em achar o vivente ali, não vai achar. Jesus te convida a achar vida aonde tem vida verdadeiramente, e é na presença dele. Amém? Fique de pé que nós vamos orar em nome de Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, primeiramente eu te agradeço por essa mensagem. Você pode falar com Deus? Então fale isso para Ele. O que essa mensagem falou ao teu coração, filha? Fala com Ele.
Fala, meu Deus, essa mensagem falou ao meu coração porque ainda tem sepulcros abertos dentro de mim. Situações mal resolvidas. Coração ferido. Coração com culpa. E a culpa é um lugar de morte, é um sepulcro aberto. E eu quero achar vida no meio desse sepulcro, eu não vou achar. Me ajuda, assim como os anjos na porta do sepulcro, Senhor, a me lembrar daquilo que o Senhor planejou para mim. Oh, meu Deus, tem mulheres aqui agora que estão abrindo o coração para Ti. Minha irmã, é hora de você abrir o seu coração para o Senhor e lançar toda a culpa fora. Se tiver que confessar algo, agora é a hora. O homem não precisa saber, é você e Deus. Ninguém vai ouvir aqui a tua oração. E o Senhor estava ansioso por esse momento contigo, porque Ele estava pronto para te lavar, para te limpar de toda a culpa, de toda a acusação, em o nome do Senhor Jesus. Essa oração é personalíssima, eu não posso fazer por você, mas você pode. Oh, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pai, tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, pessoas que estão aqui agora nesse momento, talvez já há tempos, mas que agora estão entregando a vida para Ti. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Você pode dizer isso, você pode dizer, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Diga isso para Ele. Diga, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Diga isso. O Senhor Jesus é o meu Salvador. E em Ti eu confio. Perdoa-me, Pai, de todos os meus pecados. Eu já não quero mais carregar essa culpa. Porque Deus, toda vez que essa mulher vai orar, a oração dela não passa de 5 minutos, porque toda vez que ela está evoluindo na oração, o diabo vem e coloca o dedo sujo na cara dela, dizendo que o Senhor não vai ouvir a oração dela por causa daquele erro. Mas isso acabou hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa mulher está sem condenação, sem culpa, sem mácula, sem transgressão, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro a bênção sobre todas elas que oraram comigo com fé, em nome de Jesus. E você diga amém. Abra os olhos. Minha irmã, olha aqui para mim. Agora, se cumpre na sua vida aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Filha, é Cristo que vive em você. E se não, mas em mim Ele escolheu você como morada. E olha aqui para mim, se Cristo vive em você, então a doença não vive junto. A culpa, a humilhação não vive junto. A transgressão, o erro, o sentimento de dor, de depressão, de angústia, não vive junto. E nós vamos orar agora por cura e libertação. E você não precisa mais se sentir acuada, porque Cristo vive em você. E Ele te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. É hora de você orar por você agora. É aquele mal que tem assolado a sua vida, sua mente, seu coração. Essa jovem que tem pensamento suicida, que chegou aqui hoje até amarrada. Não, vamos lá que você vai comigo. E você não queria vir, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje porque Ele quer curar você. Ele quer transformar o seu interior totalmente de hoje em diante, para você nunca mais sentir isso. Ele quer você vivendo em novidade de vida. É você que chegou aqui com qualquer tipo de enfermidade, de dor. Você que chegou aqui com esse problema grave nos joelhos, nas pernas. É você que chegou com esse problema sério na coluna. É a cifose, é a lordose, é o bico de papagaio, é a hérnia de disco. É algo que tem arrancado a sua alegria de viver, sua paz. É a tendinite, é a bursite. O médico disse, não tem jeito, vai ter que fazer cirurgia. Mas é o médico dos médicos que está neste lugar. E Ele está fazendo a cirurgia agora, visitando os corpos que estavam doentes agora. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, vai passando aqui com o Teu poder agora, curando, libertando, sarando essas mulheres agora. Vamos, minha irmã, chame o mal pelo nome e diga, não aceito você, demônio, na minha vida. É você, demônio, que trouxe problema no útero. É você que está trazendo esse problema hormonal. Em nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora.
É o espírito maligno que trouxe a infertilidade. Essa mulher que tem ovários policísticos, útero infantil invertido, em o nome do Senhor Jesus. Essa mulher que tem sangramentos, eu digo em nome de Jesus, todo mal vai saindo agora. Vamos. Você tem autoridade para isso. É a cegueira, é a miopia, o estrabismo, é o estigmatismo. Eu digo em nome de Jesus, vai saindo agora. Você tem fé para isso, irmã? Então receba essa bênção. É você, demônio, que tem trazido a surdez, o chiado, essa pessoa que parece ter a cachoeira no ouvido dela. Em o nome do Senhor Jesus, vai saindo agora enxaqueca, vai saindo agora espírito que traz a dor, que traz a depressão, que traz a síndrome do pânico, que traz agora esse mal-estar. Em o nome de Jesus. É o problema que ela tem no estômago. Ela não consegue engolir nem água sem dor. Mas eu digo em nome de Jesus, essa pessoa que tem agora muitos problemas de infecção, quando não é um problema é outro, ela está sempre com uma infecção, é sempre na batalha, é sempre no hospital, é sempre com antibiótico. Em o nome de Jesus, é o médico dos médicos que está operando agora, é o fogo do Senhor que está passando neste lugar e que está curando, libertando essas mulheres agora. Em nome de Jesus, todo mal, diga bem forte, em nome de Jesus, todo mal, diga sai, sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Pai, muito obrigada, eu recebo agora a minha bênção, em nome de Jesus. Boa noite, me chamo Raquel, eu estava com uma dor forte de febre e dor de cabeça e passou. Passou? E a febre estava trazendo mal-estar para você? Estava bem quente aqui. Estava aqui tudo quente, esquisito. Agora E agora? Não estou sentindo nada. Chegou assim e está saindo sem ela. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis. O que aconteceu aqui, meu bem? Eu tinha dor nos braços, nem roupa no varal. Eu não podia estender, irmã. Não podia estender a roupa no varal. Agora tu estende aí umas 10 peças de roupa aí no varal. Tira o microfone dela. Faz assim. Tá livre agora. 10 peças só amanhã. Obrigada, Jesus. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Está levantando, que é uma beleza. Aqui no meio, conta pra gente. O que aconteceu? Atacou uma labirintite em mim, já está com quase 2 meses. Muito barulho na cabeça, muito enjoo, tontura. E eu vim assim no ônibus. Mas agora eu tenho certeza que eu estou curada. Quem veio com a senhora? Tem alguém que veio com a senhora? Sim. Que a senhora sabe que estava assim? Sim. Tem alguém que sabia desse caso seu? Sim. E quem é que sabia que ela estava assim? A senhora estava junto? Ela veio assim e agora está livre? Estou livre. Está sem tontura, sem nada? Sem nada. Obrigada, Jesus. Esse Deus é tremendo. Aplauda bem forte. Eu estava com muita dor na nuca, faz 3 dias. Aí até eu comentei com a minha filha que eu não aguentava mais, de tanta dor, estava latejando. Em nome de Jesus já passou agora. A dor era onde? Aqui? Nessa região de trás. Bem aqui atrás da cabeça, Isso. assim. E era só a dor? Era só a dor que dava. Algum movimento fazia doer mais? Não, era constante. Não, constante tal. Direto? Direto. E agora? Em nome de Jesus passou. Passou. Obrigada, Jesus. Esse Deus é tremendo. Irmã Thaís, eu estava com um problema sério aqui. O que aconteceu com essa moça bonita? Conta pra gente. Eu estava com uma dor na região de barriga uma semana já. Era aqui nessa região, assim? Isso, é. É? Não estou sentindo mais nada. E a dor, ela piorava, ela aumentava ou ela estava sempre igual? Ela aumentava. Ela aumentava quando? Quando eu comia, bebia? Bebia alguma coisa. E agora? Agora não estou sentindo Chegou mais nada. aqui com essa dor Cheguei e depois com da essa oração foi embora. Foi embora. Obrigada, Jesus. Jesus visitou. Oh, glória a Deus. Eu fui diagnosticada com bico de papagaio no pescoço. E eu não virava mais, não conseguia dormir com dor. E agora sumiu. Vem aqui na frente, deixa eu ver como é que era essa história. Conta aqui pra mim. Quanto tempo que a senhora teve esse diagnóstico de bico de papagaio? Já está com uns 2 anos. 2 anos? 2. E o que esse bico de papagaio fazia com você? Não deixava nem você virar? Muita dor, assim, trocava de travesseiro, não conseguia dormir, não conseguia virar. E aqui, você tinha um pescoço duro, vamos dizer assim. Duro. E você não fazia esse movimento? Não. Olha lá para trás, ali pro computador, ó. Olha lá, agora vira lá para esse povo bonito aí, ó. Olha aí, pessoal, que bênção. Vamos aplaudir Jesus. Jesus te libertou. O que aconteceu com a senhora? Conta pra gente. 20 dias que eu estou com esporão no pé. E se eu ficar 5 minutos sentada, a hora que eu levanto mancando, porque parece que tem um espinho. Olha só, o esporão ele faz isso, ele dá a impressão de um espinho
na região do calcanhar, é isso E na mesmo? viagem para vir para cá, ele estava Espetando. espetando. Sentei aqui, ele estava espetando. Agora, ó, não tenho... Pé direito, não é isso? É. E agora? Não Pisa tô assim, ó. Não estou sentindo mais A senhora que nada. está espetando é a cabeça do inimigo. É. Amém? Tô vendo. Aplauda Jesus bem forte. Pastora, desde o começo da semana, eu estava com incômodo na região da lombar e na hora da oração que a senhora tocou aqui atrás, eu tomei posse da palavra e fiz os movimentos aqui. E tá livre. Graças a Deus. Que bonito. Estava fazendo tudo com dor? Tava. Para dormir eu não tinha posição. E agora? Agora, graças a Deus. Tá livre. Tudo, Vamos para uma academia bênção. junto, fazer Vamos. tudo certo. Tá bom. Eu estava com uma dor aqui na virilha. Na virilha. E agora, na segunda oração, Foi fui embora. curada, em nome de Jesus. Ela foi Glória só a Deus. nessa ou já tinha melhorado um pouco? Tava mais ou Tava menos. ainda, Agora né? foi embora. Foi embora. Foi. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Peraí, conta pra gente o que aconteceu. Eu estava com uma dor no pescoço. E melhorou um pouco na primeira oração, agora Tá melhorou. livre? Ai, que Agora bonitinha. melhorou. Deus te abençoe. Ai, valeu a pena fular a Agora fila. não estou mais com a dor. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aqui, o que aconteceu? Hoje de manhã, eu acordei com uma enxaqueca, uma dor de cabeça assim, parecia que ia me dar um derrame cerebral. Olha só. De tanto que estava doendo. Uhum. A ponto que eu comecei a chorar porque eu não aguentava mais. Coisa séria, hein? Né? Aí tomei um analgésico que a minha filha me deu, amenizou, mas continuou a mesma coisa e eu disfarçando que é para não deixar ela nervosa. Olha né? aí, filha. E A cura foi completa aí nessa casa, hein? Aí agora, na primeira oração, aliviou bastante, E agora porque eu tá vim livre. com essa dor. E aliviou bastante. Mas ainda ficou um pouquinho, né? E agora? Nessa segunda saiu total. Tá livre. As duas vão rindo e cantando e dando glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Algumas semanas atrás, eu tive uma infecção urinária. E eu fui diagnosticada com cálculos renais pequenos. E eu estava fazendo tratamento com remédio, até estou tomando o remédio para terminar essa semana. E ontem à noite começou a dar uma dor atrás das costas de novo. Aí, quando agora à tarde, que eu estava me arrumando para vir para cá, começou a doer. E eu vim com essa dor, mas estava fraquinha. E a hora que eu cheguei, começou a querer aumentar. E aí, na hora da oração, sumiu. Sumiu. Obrigada, Jesus. Deus é contigo, serva de Deus. Eu estava com a dor no pescoço. Na primeira oração deu uma aliviada, mas continuou aquela dor incomodando. Aí na segunda oração, na hora que eu virei, daí estralou. Até estralou e ficou livre. Estralou. Quanto Senti tempo uma- que já está assim com isso? Foi quando eu cheguei na igreja. Aí travou. Travou, parecia, sei lá, Que coisa. uma posição ruim. Aí na primeira oração deu uma Deu uma aliviada. E agora mas está livre. Graças a Deus. Mexe assim, ó, livre para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tem mais alguém? Esse Deus é tremendo, é isso aí? Esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus. As duas mãos lá em cima assim, ó. Ele é demais, ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Ele é demais, ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte.